Fala meu povo, sejam todos bem-vindos aqui no canal da Descomplicar, um canal especializado em repintura automotiva totalmente delivery. O que significa isso? Repintura automotiva na casa dos clientes. Pode parecer loucura, mas é real. Eu levo toda a estrutura e faço o serviço na casa do cliente, começando normalmente 8 da manhã e finalizando metade da tarde, às vezes pela manhã, normalmente final do dia, dependendo do tipo de serviço. Mas assim, esse primeiro vídeo eu quero simplesmente dar as boas-vindas para todos vocês e também, para quem ainda não me conhece, me apresentar, porque senão fica aquele negócio, vocês vêm aqui, começam a ver uns vídeos e ficam pensando, mas quem é esse cara, de onde é que saiu? Então esse vídeo aqui de hoje, nesse momento, ele é para eu me apresentar e deixar um pouco mais claro quem é esse careca que está aqui conversando com vocês e falando uma série de coisas. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Samir, eu sou técnico em repintura e, como eu já falei para vocês, a ideia desse canal aqui é transmitir conhecimento e espalhar a técnica da repintura automotiva delivery para todo mundo que está a fim de conhecer um pouco mais, daqui a pouquinho pensar, dar seus primeiros passos para trabalhar aqui na área de repintura automotiva delivery, como eu faço já há 8 anos. Mas antes de falar da repintura automotiva delivery, eu quero falar rapidamente um pouco da minha história para vocês, como eu já falei, para vocês me conhecerem um pouco. Eu, atualmente, em 2025, eu tô com 39 anos, mas eu tô na repintura já desde os meus 20 anos. Eu caí meio que de paraquedas dentro de uma oficina de repintura, porque assim, eu nunca tive, porque por mais que todo mundo fale que para trabalhar com isso tem que ter um dom, tem que gostar de carro, aquela coisa toda, eu sou totalmente o contrário, porque eu nunca tive carro até então. Eu fui tirar carteira de motorista com 22, 23 anos e eu trabalhei em oficina sem ter uma carteira de motorista, porque eu não tinha acesso a carros. Então eu não sou aquele estereótipo do rapaz que sempre ficou dentro de carro, que sempre andou com o pai, com o tio e que sempre teve aquele tesão por carros. Eu gostava, mas não era aquela loucura, aquela fissura que a maioria da rapaziada tem. Então assim, o meu primeiro contato com repintura foi dentro do quartel. Isso mesmo. Dentro do quartel eu fiz um curso, eu participei de uma incorporação especial que era chamado Soldado Cidadão, que era uma incorporação fora do recrutamento obrigatório que eu participei e no final do ano normal de instrução no Exército tinha um curso de profissionalizante, que era um projeto do governo federal, junto com algumas empresas para capacitar um pouco mais os jovens, que naquela época tinha muito jovem ocioso no Brasil. Ainda tem, né? Mas naquela época foi feito um programa para direcionar um pouco essa galera. Foi criado uma parceria do governo com alguns locais de conteúdo um pouco mais técnicos, indústrias, Senac, Senai, para dar uma direcionada nessa rapaziada. E eu fui um desses. Eu, quando fiz o meu período no quartel, no final tinha que escolher algum curso dentro do que podia ali, dentro do que estava liberado pra gente, né? Então, como meu nome, Samir, começa com S e dentro do Exército é feito por ordem alfabética, então eu fui um dos últimos a escolher o meu curso. Na verdade, falando bem a verdade, eu jamais pensei em fazer alguma coisa voltada a carros. Mas, como eu falei para vocês que eu fui um dos últimos a escolher, sobrou para mim poucas opções, que foram elas: mecânica diesel, mecânica de ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado, manutenção de refrigeradores, repintura automotiva. E dentre essas opções, o que mais me chamou a atenção foi de repintura automotiva, mas não que eu tivesse vontade de trabalhar com isso. Então, fui fazer o curso e durante o curso, que foi por volta de um mês, eu comecei a ver que aquilo ali podia ser uma alternativa para eu começar a ter um passo a mais fora do quartel, porque estava naquele momento, enganja, não enganja, fica, sai, e aí eu não queria ficar, mas ao mesmo tempo eu tinha a oportunidade de ficar, mas eu não queria ficar porque eu não via perspectiva de crescimento ali dentro. Diferente do passado, que podia entrar no exército e fazer carreira, hoje em dia não existe mais isso. Na época também já não existia mais isso. 20 anos atrás, quando eu servi,
não existia mais. Hoje em dia tu só consegue fazer carreira no exército fazendo concurso público. E na época eu podia ficar no máximo até os 25 anos. E isso era uma coisa que eu não queria. Então eu queria ter alguma profissão. E aí eu vi nesse curso de repintura uma possibilidade de ter uma profissão. E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais na parte teórica e também na parte prática. E quando a gente foi escalando todas as áreas da pintura, chapeação, preparação, aplicação de tinta e tal, chegou na parte de colorimetria. Na parte de colorimetria eu consegui fazer um ajuste de cor de um verde, que eu até hoje não sei como, mas o pessoal viu que eu tinha uma certa facilidade com aquilo ali e me perguntaram se eu já tinha trabalhado com aquilo. Eu jamais tinha tido contato com tinta automotiva, nem com o máximo de tinta de parede, pintando um quarto, pintando uma peça, como basicamente quase todo mundo já fez. Mas tinta automotiva, mexer com cores e tonalidades nunca tinha acontecido. E aí, nessa oportunidade, o pessoal que estava ministrando o curso me ofereceu essa oportunidade de começar a trabalhar no meio da repintura dentro da parte de colorimetria, porque eles me avisaram desde o começo, essa é a pior etapa, esse é o calcanhar de Aquiles da maioria das oficinas. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar com cor. Quem trabalha com cor sabe que é uma incomodação, que é uma responsabilidade, que a gente só consegue ver se deu certo ou não deu certo depois do carro pintado. Por mais que a gente faça testes e ajustes e tal, a gente só vai ter a confirmação 100% real depois do carro aplicado. Então, isso é uma responsabilidade que muita gente acaba não querendo dentro de oficina. Então, era meio que um calcanhar de Aquiles das oficinas, ainda é até hoje, e eles me avisaram. Se eu quisesse, eles me dariam todo o treinamento de colorimetria e também iriam me colocar no pior cliente que eles tinham em Porto Alegre na época. Para quem não sabe, eu sou gaúcho. E eu aceitei esse desafio e fui trabalhar nesse pior cliente que eles tinham com 20 anos de idade. Realmente, eles me deram todo o treinamento, eles ficaram comigo durante um período, me passando todas as dicas, como fazia, como não fazia, a parte da pesagem das tintas, a parte do acerto, ajuste, consumo, tal e tal. E eu acabei pegando todo o macete do negócio e fiquei nessa oficina que realmente era uma das maiores oficinas de multimarcas aqui na região de Porto Alegre. Eu fiquei nessa oficina durante 2 anos. Então, depois desses 2 anos, eu aprendi muito e me desenvolvi muito realmente na parte não só de cores, mas também de gestão, porque no laboratório é onde a gente faz todas as compras da oficina. Então, além de fazer as tintas, eu tinha que fazer toda a parte de gestão de materiais, lixa, massa, fitas, todo o material que engloba a parte de repintura era minha responsabilidade de, além de comprar, de fazer a gestão de consumo, estava de mais, estava de menos, e isso acabou me gerando uma série de atritos e conflitos que não era o que eu queria na época. Depois de 2 anos, eu comecei a me destacar bastante nessa parte de colorimetria, tanto que o lojista que vendia os produtos para a gente na época, eles acabaram me fazendo uma proposta para eu ir trabalhar com eles. E era o que mais ou menos na época eu queria. Por quê? Porque quem trabalha dentro de oficina sabe como é que funciona. Tu tá lá sujo, sempre correndo, uma loucura, e o pessoal da loja trabalhava de uma forma diferente. Os técnicos da loja só iam nos clientes fazer um ajuste, fazer uma coisinha que outra, andavam de carro para lá e para cá, e isso para mim era uma coisa que eu queria, né? Era uma coisa que eu achava que era muito legal, mas na verdade eu queria mesmo era ser técnico em repintura. O que é o técnico? É o cara que anda camisa social, camisa polo, aquela coisa toda. E a época, isso 2005, 2006, o técnico vinha com o telefone, estava sempre com o telefone tocando, aquela coisa toda, eu achava aquilo o máximo, né? Até que depois eu me tornei, mas eu vou falar isso mais adiante para vocês. Então assim, fui trabalhar com esse lojista e nesse lojista eu fui atender 2 clientes, que eram 2 concessionárias, uma da Ford e uma da GM que tinha aqui na região de Porto Alegre. Então eu fiquei alguns anos fazendo a parte tanto das cores quanto a gestão do laboratório desses clientes que eram praticamente um posto avançado da loja, que eles tinham num contrato com essas concessionárias. A loja era responsável pela parte de cores e materiais, mas alguém tinha que gerir essa parte do negócio, e aí que eu ficava me dividindo. Então, durante muito tempo eu fiquei me dividindo entre essas 2 concessionárias, que eram relativamente perto, mas
dava uma certa demanda de serviço, mas não tanto quanto na oficina, que eu tinha um ritmo muito louco, muito frenético de trabalho. E aí acontecia o quê? Me sobrava tempo. E nesse tempo eu continuei estudando cada vez mais sobre produtos, sobre processos, porque eu queria virar técnico em repintura. O que é o técnico em repintura? É o cara que vai nas oficinas quando tem algum problema. Só que não é só problema de cores, é problema de processo, problema de produto, problema de consumo, qualquer tipo de problema, inclusive de cores, o pessoal das oficinas chamam os técnicos para ir lá resolver o problema. Ou seja, é a última instância praticamente quando tem algum problema dentro da oficina. Então tem que ir para lá para resolver. E isso muitas vezes eu via isso e isso me encantava, eu queria ser esse cara. Só que depois de muito tempo não, digamos uns 5 anos trabalhando dentro da loja, eu realmente virei esse técnico em repintura. E aí, quando eu virei esse técnico em repintura, eu vi que isso não era exatamente o que eu queria. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o técnico vai basicamente resolver problemas. Só que ninguém liga para tomar um cafezinho. Ninguém te liga, cara, vem aqui, eu tô com saudade de ti, vem aqui bater um papo. É só problema, problema, problema e problema. E não satisfeito, eu ainda agreguei um pouco mais da minha função de... Eu tinha pouco problema na vida, então eu precisava de um pouquinho mais. E eu acabei agregando mais também a parte comercial da loja. Então eu também supervisionava a equipe de vendas da loja depois de alguns anos. Então eu fiquei com a parte técnica e também coordenando a parte comercial. Então era muita loucura, muita demanda de serviço, que além dos clientes que a gente já tinha, eu tinha que ajudar a criar estratégias e tudo para começar a prospectar novos clientes. Isso também era muito estressante. Só que aí eu cheguei num ponto dentro desse lojista, que eu trabalhei 9 anos com eles, que eu cheguei num ponto que eu não tinha mais para onde crescer. E eu sempre fui uma pessoa que sempre quis mais, e sempre buscando almejar um pouco mais do que eu poderia, sempre quis mais do que eu podia ter. Mas não mais do que eu podia ter, não. Eu sempre quis ter mais de tudo que eu pudesse ter, esse é o termo. E aí que eu vi que dentro daquela loja eu já não tinha mais para onde crescer. Eu já estava batendo no teto e isso não era mais o que me fazia acordar de manhã cedo. Então o que eu fiz? Eu comecei a pensar em largar tudo, porque nessa época eu já estava me formando em administração, eu sou administrador por formação, e nessa época eu já estava praticamente me formando na faculdade, e eu estava pensando em largar tudo. Eu já não queria mais ficar dentro de oficina, aquilo tudo já não era mais o que eu queria, e até que um representante da época que trabalhava com a gente, representante de uma das fábricas que trabalhava com a gente, ele me deu uma sugestão. Por que eu não agregava o meu conhecimento tácito, que era de dia a dia de oficina, com o meu conhecimento um pouco mais teórico, que veio da academia. Academia, no caso, da faculdade. E aí que eu comecei a conciliar, eu comecei a pensar e imaginar o que eu poderia fazer. Foi aí que eu me lembrei de uma implantação que a gente fez numa dessas concessionárias lá atrás, quando eu comecei a trabalhar na loja. Que foi o quê? A gente fez uma implantação de um box rápido dentro de uma concessionária da GM. O que vem a ser o box rápido? Na concessionária existem 2 setores, o setor de mecânica e o setor de pintura. A gente criou um box, literalmente era um box, que a gente fazia pinturas rápidas, só que a gente, em vez de pegar clientes, captar clientes que vinham de fora, a gente captava os clientes que já estavam dentro da oficina, só que em vez de estar na parte de pintura, eles estavam na parte mecânica. Então, uma funcionária do setor ia para dentro da parte mecânica, o carro ia lá fazer troca de óleo, fazer a manutenção básica do carro, ali as suas revisões periódicas, e uma funcionária ia lá e encostava no dono do carro. Ô, seu João, tudo bom? Eu estou vendo aqui que seu carro, que é novo, está com um arranhadinho aqui. O que o senhor acha, já que seu carro já está aqui parado, a gente fazer um reparo por R$500, vamos supor, né? Só para ter um valor. Por R$500, em 3 horas o seu carro já sai pronto. Já que o senhor já está aqui, o que o senhor acha? A maioria dos clientes, por ter o seu carro novo até então, porque em concessionária boa parte de quem vai é a pessoa que vai fazer revisão e troca de óleo, que geralmente são carros de 1, 2, 3 anos. Então, esses caras ainda, eles estão com uma dor latente quando dá qualquer arranhadinho, qualquer piquezinho no carro. Então,
a maioria aceitava fazer esse serviço. Então, a gente girou uma demanda de clientes que já existia dentro da empresa, só que a gente não captava. E a gente a gente pegou essa demanda reprimida que tinha dentro da oficina e só tirou ela de um lado e botou para o outro e aumentou o faturamento da parte de pintura. E eu fiquei com essa ideia na cabeça. Quando eu pensei em largar tudo, eu fiquei pensando, tá, mas e se eu pegasse alguma ideia desse box rápido e implantasse para fazer isso em outro lugar, transpôsse, não sei se é o termo, mas transpusesse, agora sim, esse conhecimento que eu tive nessa implantação, que eu vi que dava certo, e levasse para casa do cliente. Mas por quê? Porque na oficina, a maioria das vezes, a gente fazia a pintura, inclusive, dentro do box. Por quê? Porque como era uma coisinha rápida, um arranhadinho de para-choque, um arranhado no freeze, um arranhado no paralama, muitas vezes não valia a pena tirar esse carro desse box e levar ele para a cabine de pintura. Muitas vezes não era tão lucrativo para a oficina. Por quê? Porque a cabine estava sendo usada para um serviço de grande monta, uma batida de frente, um lado inteiro. Então, entre pintar um lado inteiro num carro e pintar um arranhadinho num paralama, qual você acha que era a prioridade? Então, acabava que esse serviço era feito dentro do box. Mas como é que era feito dentro do box? A gente limpava bem, descontaminava, deixava ele bem isolado para que não viesse a sujeira da parte de preparação. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça e fiquei pensando, o que eu precisaria para fazer isso, se transpor essa ideia, levar para casa do cliente? Será que é possível? E fiquei com isso na cabeça e comecei a botar no papel. O que eu precisaria? Ferramenta, compressor, parará, 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 e vi que era viável. Só que nessa época tinha um outro lojista que também queria, porque queria que eu fosse trabalhar com ele. Como eu falei para vocês, eu estava 9 anos nesse meu antigo empregador e eu queria alguma coisa diferente. E um dia esse lojista que queria que eu fosse trabalhar com ele me pegou num dia meio avesso. Me fez uma proposta, ganhando praticamente 3 vezes o que eu ganhava, e eu resolvi aceitar essa proposta que ele fez. Para mim, nesse momento, foi a melhor coisa e também a pior coisa que eu fiz. Porque se ele não tivesse feito essa proposta, eu talvez não tivesse saído. E também o fato de trabalhar com ele foi a pior coisa, porque eu fiquei recebendo realmente as 3 vezes mais que ele tinha me oferecido por 3, 4 meses. Depois ele perdeu o principal cliente dele, porque ele fazia muita gambiarra nos produtos e tal, e uma série de coisas que eu era totalmente contra, mas era funcionário, então não tinha muito o que fazer. E ele acabou perdendo o principal cliente dele. Então eu fiquei recebendo meu salário, que era o maior da loja. Eu recebia duas vezes, uma vez na quinzena, outra vez no final do mês, e começou a atrasar, ao ponto que ele ficou me devendo, na época, mais de 30 mil reais. O que eu fiz? Eu fiquei pensando, eu vou ter que largar, vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir embora desse lugar, porque eu tô vendo que ele não vai ter como me pagar e esse barco está afundando e eu não tenho mais para onde ir. E aí que eu fiquei pensando, tá, o que eu posso fazer? Ou eu largo tudo, que era a minha ideia, e vou para dentro de um escritório, alguma coisa assim, para fazer o que eu estou estudando, ou eu vou para uma outra loja, uma outra coisa assim, que mercado aqui, graças ao meu trabalho, eu tinha bastante mercado aqui na região, mas eu não queria mais trabalhar com oficina. E aí eu lembrei do Box Rápido, como eu podia migrar com toda essa ideia para isso. E aí eu falei para vocês, comecei a botar no papel e vi que era possível. E aí que eu criei há praticamente 8 anos e meio, quase 9, a minha primeira empresa de repintura automotiva totalmente focado na casa dos clientes, onde eu levo todo o material, toda a ferramenta e faço pequenos reparos na casa dos clientes. Então eu comecei fazendo pequenos reparos, arranhadinho, piquezinho, e com o tempo eu fui agregando cada vez mais ferramentas e mais experiência, inclusive, buscando produtos cada vez mais rápidos, e hoje eu consigo fazer serviços muito maiores do que quando eu comecei. Para vocês terem uma noção, eu comecei faturando ali 3, 4 mil, hoje em dia eu faturo 15, 18 mil por mês. E isso tudo me deixa um salário no final do mês mais de 10 mil trabalhando dessa forma totalmente delivery, certo? Então eu só queria conversar com vocês e transmitir um pouco mais de quem sou eu para que
passar um pouco mais de credibilidade para vocês também, ficar um pouco mais transparente, porque senão, como eu falei, fica aquele negócio. Eu aqui falando, vocês pensando por que eu vou ouvir esse cara, e agora vocês já conhecem um pouco mais de quem sou eu, pode ser que vocês, espero que vocês consumam um pouco mais dos nossos vídeos e aproveitem bastante o nosso canal. Então, curtam os nossos vídeos e a gente se fala no próximo.